há céus na terra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, porque os céus na terra é profético, declara as maravilhas do Senhor e chama no sobrenatural aquilo que não existe como se já existisse. Sobre essa palavra eu quero começar com uma frase que diz assim: um futuro em comum exige um mentor em comum. Eu estou falando para ministros, estou falando para homens e mulheres de Deus, estou falando para homens e mulheres que querem uma mudança efetiva em suas vidas, querem crescer mais, querem amadurecer nas coisas de Deus, querem ser melhores hoje do que ontem. E esta mensagem, essa frase, ela fala muito aos nossos corações. Se nós queremos algo diferente, algo maior, algo incomum para o nosso futuro, nós temos que entender que mentores na nossa vida tem que existir e também tem que ser incomuns na nossa vida. Tem que ser homens e mulheres que vão fazer a diferença. São homens e mulheres que vão nos desafiar, muitas vezes vão nos exortar, vão nos ensinar o caminho que devemos prosseguir, vão nos levantar quando queremos ficar sentados. E esta passagem que eu quero ministrar ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é aprender igual a mudar. Quantas vezes não estamos mais dispostos a aprender? Não estamos mais escutando o que as pessoas estão dizendo porque achamos que já sabemos de determinadas coisas. Eu quero te deixar algo no seu coração. Nós nunca sabemos o suficiente. Estamos a todos os dias e a todos os momentos ter que aprender algo para mudarmos algo em nossa vida. O Senhor requer de nós, como homens e mulheres ali convocados pelo Senhor, que venhamos aprender a cada dia como nos posicionar, como guerrear, como sermos ousados, como agir em misericórdia, como amar mais. O Senhor sempre vai estar nos ensinando algo que não sabemos. E para isso eu quero ministrar o seu coração em cima desta passagem, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Essa passagem, ela fala de um profeta Elias, que ele seguiu a ordem de Deus e foi até uma cidade. A Bíblia diz que ele chegou nessa cidade e ele teria que ser sustentado por uma viúva. Foi essa direção que Deus deu. Quando ele chegou naquela cidade, ele deu uma ordem profética àquela mulher. Ele deu uma ordem profética àquela viúva. E se ela não entendesse as palavras daquele mentor, daquele homem de Deus, e não reconhecesse que ali havia uma autoridade e algo incomum sobre aquele homem, aquela mulher não teria tido vitória. Então eu quero ministrar ao seu coração e diz assim no versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Aqui a Bíblia diz bem claro no versículo 14, a farinha da panela não se acabará. E no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. A Bíblia diz bem claro que se aquela mulher não tivesse obedecido os ensinamentos e a direção profética daquele homem, daquele mentor, daquele profeta, ela não teria tido vitória. Então, uma das coisas que nós podemos observar e aprender nesse texto: aceite a correção de pessoas que realizam feitos extraordinários.
Nós muitas vezes, como homens e mulheres de Deus, estamos agindo tanto no nosso chamado, tanto em missão naquilo que o Senhor está dizendo para nós fazermos e conquistarmos, que estamos esquecendo que há outras pessoas também com as suas missões, com os seus chamados, e que muitas vezes estão fazendo feitos extraordinários muito maiores dos feitos que temos feito. O Senhor está colocando pessoas em nossas vidas para nos ensinar. O diabo muitas vezes manda pessoas para nos trair, pessoas para nos enganar, para nos distrair em tantas outras coisas, mas o Senhor tem colocado pessoas especificamente para nos ensinar. Para nos ensinar a ser melhores do que ontem, a sermos ministros mais audaciosos do que ontem, pessoas que vão nos desafiar e vão nos levantar num profético muito mais efetivo e profundo daquilo que temos vivido. O Senhor vai nos desafiar com homens e mulheres à nossa frente para enxergar aquilo que não temos visto. Então essa lição é para nós hoje. Aquela mulher, ela fez conforme a palavra do profeta, e a Bíblia diz que ela viveu o sobrenatural, a multiplicação, e teve vitória em sua vida, porque ela iria simplesmente comer uma refeição, um bocado de farinha com azeite, ia comer ela e seu filho e eles iam morrer. Essa é a palavra, essa era a circunstância, o cenário que ela estava vivendo. Mas por causa de uma obediência e escutar um homem de Deus e um mentor nos seus feitos extraordinários, ela viveu o extraordinário. Outra coisa que nós podemos observar: reconheça os mensageiros vindos de Deus. Sabe, às vezes negligenciamos quando Deus manda uma pessoa a nos falar uma palavra. Talvez, às vezes, nós ouvimos palavras proféticas, vemos talvez um vídeo como esse e não damos tanta importância naquilo que estamos vendo e escutando. Porém, Deus manda os seus mensageiros, Deus manda os ministros, os mentores, os profetas, trazer essa palavra que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a circunstância do nosso ministério, que vai trazer talvez uma estratégia que temos tanto buscado diante do Senhor e perdemos, porque quantas vezes estamos com os nossos ouvidos fechados, estamos com o nosso coração fechado, porque achamos que sabemos aquilo que estamos ouvindo. O tema da mensagem de hoje é: aprender é igual a mudar. O que é isso? Aprender em todas as coisas, estar atento em todas as coisas, observar quem são os mensageiros vindos de Deus e observar e colocar em prática e assim obter a vitória. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 41, diz assim: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Deus designa libertadores para nós. Deus designa homens e mulheres e mentores para nos levar num nível maior. Deus designa homens e mulheres e profetas sobre nós para nos levar numa nova ousadia de poder. Eu estou aqui como profeta nas nações para trazer uma palavra de incentivo ao seu coração, para que você possa ouvir esta palavra, para que você possa ser atento em tudo aquilo que o Senhor disser ao seu respeito, para as palavras que o Senhor liberar sobre você e principalmente as pessoas que Deus colocará à sua frente para trazer uma palavra, para trazer um desafio, para te exortar muitas vezes, para te levar no caminho certo. O Senhor diz para nós que hoje, quando uma palavra profética é liberada, coisas extraordinárias acontecem sobre a nossa vida. Então eu profetizo em nome de Jesus que situações efetivas de livramento sobre a sua casa, sobre o seu ministério, situações para multiplicação, de prosperidade que você tanto precisa sobre a sua casa, um novo tempo de sabedoria e um novo tempo de discernimento sobre seu ministério, sobre a sua vida, se estabeleça agora. Ouça as palavras que o Senhor diz. Quando você recebe um profeta, como galardão de profeta, você recebe aquilo sobre a sua cabeça. Se você recebe um justo, você também recebe um galardão de justo. E assim você crescerá muito mais e será bem sucedido em tudo que fizer. Eu te abençoo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, um novo alcance,
um novo patamar profético, uma nova plataforma profética se estabelece sobre a sua vida. Um novo tempo de sabedoria e discernimento para colocar em prática tudo aquilo que você ouvir a partir de agora. Não dê mais atenção a coisas insignificantes, a cenários do inferno e até de pessoas que o inferno manda adiante de você, mas dê atenção aos mensageiros de Deus. Dê atenção nas mensagens que Deus coloca à sua frente. Dê atenção, sim, às palavras proféticas que muitas vezes achamos muito duras ao nosso coração, como aquela mulher, mas ela recebeu a vitória e você também receberá a vitória. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus Cristo, porque céus na terra é isso. Estabelece o profético e traz os fundamentos de Deus efetivos sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério e sobre a nossa cabeça. Em nome de Jesus eu te abençoo.